No dia do churrasco da promoção do meu pai, eu descobri até onde minha família estava disposta a ir para me rebaixar. Diante de todos, meu pai afirmou que não precisava mais da minha mixaria, e minha irmã completou dizendo que eu era a fracassada da família. Eles riam, sem saber que estavam prestes a sentir o peso de cada palavra. O que nenhum deles imaginava é que, silenciosamente, eu tinha construído algo que mudaria completamente o rumo daquela história. Eu era acionista da empresa onde meu pai trabalhava. E no dia seguinte, usei esse poder. Foi o início de uma guerra emocional, cheia de perseguições, revelações e consequências que eles jamais poderiam prever. Se você quer saber como tudo virou de cabeça para baixo, e quem realmente venceu essa batalha, continue comigo até o final. A verdade é mais profunda do que parece. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que meu lugar na família era lateral. Nunca fui o orgulho de ninguém, apesar de ter construído minha vida com as próprias mãos. Meu pai, Sérgio, sempre deixou claro que a filha de verdade era minha irmã mais nova, Larissa, a princesa, a mimada, a que nunca precisou levantar um dedo para ouvir aplausos. Eu era apenas a que se virava, a responsável pelas contas atrasadas, a que socorria quando o cartão deles estourava, a que resolvia os problemas que ninguém queria admitir que existiam. E, ironicamente, também a que eles mais humilhavam. No domingo em que tudo começou, eu estava chegando ao churrasco que organizaram para comemorar a promoção do meu pai. Ele finalmente assumiria um cargo de gerência na empresa em que trabalhava há anos. Eu mesma ajudei nos preparativos, paguei parte do buffet, encomendei bolo, aluguei mesas. Fiz tudo achando, talvez ingenuamente, que um gesto de apoio poderia suavizar o coração duro que ele sempre teve comigo. Acreditei, mais uma vez, que algum dia ele veria valor no que faço. Mas bastou eu chegar para perceber que eu estava enganada. Assim que atravessei o portão, meu pai, já rodeado por familiares e vizinhos, ergueu o copo e disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Agora não precisamos mais da sua mixaria de ajuda." As pessoas riram, algumas por constrangimento, outras por maldade mesmo. Antes que eu pudesse responder, Larissa surgiu ao lado dele com aquele sorriso venenoso que ela dominava desde criança. "Ainda bem que o salário do papai vai ser alto agora. Não precisamos de uma fracassada igual você na família." O ar pareceu sumir por um segundo. Eu fiquei parada, segurando a sacola com os presentes que tinha comprado, e senti aquela velha sensação de ser arrancada do próprio corpo. Era como se eu tivesse sido transportada de volta à adolescência, quando tudo o que eu fazia era diminuído, distorcido ou ridicularizado. Mas, dessa vez, algo em mim não quebrou. Pelo contrário, algo se encaixou. Eu apenas sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas sincero, porque, naquele instante, percebi que eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Porque a verdade, aquela que eu nunca contei para ninguém, era simples: enquanto eles me chamavam de fracassada, eu tinha investido boa parte do meu dinheiro, silenciosamente, na própria empresa onde meu pai trabalhava. Nos últimos anos, por sorte, estratégia e muito estudo, tornei-me uma das acionistas minoritárias com voto ativo. Meu pai nunca imaginou que aquela filha insignificante tinha autoridade suficiente para mover estruturas. E moveria. Não por vingança, mas por respeito próprio. Na manhã seguinte ao churrasco, enquanto meu pai ainda exibia a arrogância de quem acredita que subiu na vida sozinho, eu estava sentada na sala de reuniões da empresa, ao lado de 2 diretores e do departamento jurídico. Era uma reunião protocolar, delicada, mas necessária. E ao final dela, uma única assinatura, a minha, confirmou algo que mudaria completamente a dinâmica da minha família: a solicitação formal de desligamento do meu pai do cargo recém-conquistado. Eu sabia que aquilo causaria uma tempestade. Sabia que minha mãe viria atrás de mim chorando, que Larissa me atacaria com a crueldade habitual, que meu pai, ferido no orgulho, transformaria tudo em guerra. E foi exatamente o que aconteceu. A perseguição, as mensagens, as ameaças veladas, tudo começou ali. Mas o que eles nunca entenderam é que, naquele momento, eu já tinha decidido: eu não seria mais o tapete deles.
Essa é a história de como deixei de ser a rejeitada da família para me tornar a consequência das escolhas deles, e do preço que cada um deles pagou por acreditar que eu nunca seria nada. Na manhã seguinte ao churrasco, enquanto meu pai ainda aproveitava a sensação da recente promoção, eu caminhei pelos corredores da empresa com uma calma calculada. Era estranho pensar que, poucas horas antes, eu tinha sido humilhada diante de todos, tratada como alguém insignificante, reduzida a filha que só dava mixaria. Mas ali, dentro daquele prédio, era diferente. Ali, eu tinha voz. Ali, meu nome tinha peso. Ali, a versão que minha família criou sobre mim não tinha espaço. A reunião foi breve. 3 diretores, 2 advogados e eu. Tudo já estava alinhado há semanas, apenas aguardando a aprovação final. E quando assinei o documento autorizando o desligamento imediato do meu pai, senti um misto de liberdade e responsabilidade. Eu sabia que ele não entenderia. Eu sabia que minha mãe e minha irmã tornariam tudo pessoal. Mas eu também sabia que aquela era a primeira decisão, em muitos anos, tomada por mim mesma, sem medo da reação deles. Às 10h37, meu celular começou a tocar. Não atendi. Depois vieram mensagens, uma atrás da outra, mas esperei até o horário do almoço para responder aos compromissos do dia. Quando finalmente desci para o restaurante do prédio, os vidros espelhados deram um aviso claro: meus pais estavam ali. Meu pai caminhava de um lado para o outro, claramente alterado. Minha mãe falava rápido, desesperada. E Larissa, de braços cruzados, parecia uma tempestade prestes a explodir. Assim que me viram, vieram ao meu encontro como se eu fosse a única culpada por todas as frustrações da vida deles. O que você fez? Meu pai perguntou, sem sequer me deixar respirar. Você sabia que hoje seria seu desligamento? Perguntei, mantendo a calma. O RH deveria ter informado. Não venha com formalidades, ele rebateu. Isso foi você. Foi você quem assinou isso. Não respondi de imediato. E foi nesse intervalo de silêncio que Larissa avançou um passo à frente e disse: só faltava essa, você metida em empresa importante. Deve ter falsificado alguma coisa. Larissa, eu disse, com um tom neutro, eu não falsifiquei nada. Sou acionista da empresa há 2 anos. Tenho voto nas decisões. O silêncio que caiu entre eles foi tão profundo que até o barulho da rua pareceu diminuir. Minha mãe arregalou os olhos. Meu pai empalideceu. Larissa abriu a boca, fechou, abriu de novo, completamente sem palavras, coisa rara para ela. Meu pai demorou alguns segundos para processar. Acionista? Ele repetiu, como se a palavra fosse impossível. Você? Sim, respondi, sem desviar o olhar. Investi parte do meu patrimônio aqui. Você nunca percebeu porque nunca se interessou de verdade pela minha vida profissional. Minha mãe levou a mão ao peito, como se precisasse se apoiar. Mas, você nunca disse nada, que ela sussurrou. Porque vocês nunca perguntaram, respondi. O choque durou pouco. Bastou alguns segundos para a incredulidade virar fúria. Então foi de propósito, meu pai disparou. Você entrou nessa empresa só para me prejudicar. Para tirar meu cargo. Claro. Larissa completou, recuperando o fôlego para o drama. Sabia que você era invejosa, mas isso ultrapassa todos os limites. Eu não fiz nada por inveja, respondi, firme. Apenas cumpri com meu papel como acionista. Existiam motivos internos para reconsiderar a sua promoção. Eu apenas participei do processo. Meu pai ficou ruborizado. Minha mãe começou a chorar baixinho, como sempre fazia quando queria transformar qualquer situação em culpa minha. Você nos traiu? Ela disse, com a voz embargada. Depois de tudo que fizemos por você, feito o quê? Perguntei, finalmente. Vocês nunca se interessaram pela minha carreira, nunca me apoiaram, nunca celebraram nada meu. Mas sempre exigiram minha ajuda quando precisavam. Agora que vocês não podem mais contar comigo, sou a vilã? Você destruiu a nossa família. Larissa disse, cruzando os braços com força.
Não, respondi calmamente. Eu apenas parei de tentar salvar algo que nunca existiu. Meu pai deu um passo à frente, os olhos cheios de raiva. Você acha que isso acabou? Ele perguntou. Você mexeu com a pessoa errada. Eu vou recuperar meu cargo. Nem que seja a última coisa que eu faça. O segurança do prédio se aproximou, vendo a postura agressiva. Senhores, por favor, recuem, pediu, educado, mas firme. Eles foram obrigados a se afastar alguns passos, mas continuaram me encarando como se eu tivesse cometido um crime. Isso não vai ficar assim, meu pai insistiu. Você vai nos pagar. Eu respirei fundo. Não por medo, mas por certeza. Pai, a decisão já está tomada, respondi. E, pela primeira vez, não foi você quem decidiu por mim. Virei as costas e entrei no prédio, deixando os três ali, confusos, chocados, e, acima de tudo, enfurecidos. Eu sabia que eles não aceitariam facilmente. E eu sabia que eles não desistiriam. Mas eu também sabia que, a partir daquele dia, a dinâmica entre nós nunca mais seria a mesma. E, pela primeira vez, isso não me assustava. Nos dias seguintes ao confronto na porta da empresa, eu já sabia que o comportamento dos meus pais e da Larissa não seria de aceitação. Eles não eram pessoas que lidavam bem com limites, muito menos com a ideia de que eu pudesse ter algum poder que não viesse deles. Então, quando meu telefone começou a tocar sem parar, eu não estranhei. Ignorei cada chamada. Mensagens, eu só lia por cima. Quase todas vinham carregadas da mesma energia, exigência, drama e acusações que não faziam sentido algum. Na quarta-feira, por volta das 6 da tarde, quando terminei minha última reunião, encontrei o porteiro do meu prédio com uma expressão desconfortável. Ele me chamou de lado e disse: Dona Isabela, sua família esteve aqui. Eles pediram para subir, mas como a senhora deixou registrado que visita só sob autorização. Senti um frio na barriga. Eles tinham ido até meu trabalho, até minha casa. A insistência estava escalando. Obrigada, seu Marcos. Qualquer coisa, me avise antes, pedi. Subi para o meu apartamento com a sensação de que algo estava apenas começando. E estava. No dia seguinte, recebi um e-mail do setor jurídico da empresa. Nele, um aviso de que meu pai havia comparecido à sede naquela manhã, exigindo explicações sobre a demissão e tentando acessar áreas restritas. O texto terminava dizendo que, por segurança, a empresa adotaria medidas para limitar qualquer tipo de aproximação dele. Eu suspirei. A situação estava fugindo do controle, como eu temia. Mas foi naquela mesma noite que tudo realmente tomou outro rumo. Eu estava preparando o jantar quando ouvi batidas insistentes na porta. Pensei que fosse o porteiro, mas, ao olhar pelo olho mágico, vi os três, meu pai, minha mãe e Larissa. Os três, lado a lado, como se fossem uma força-tarefa improvisada. Respirei fundo antes de abrir a porta, porque sabia que não adiantaria fingir que não estava em casa. Nós precisamos conversar, meu pai disse, cruzando os braços. É urgente, minha mãe completou, com os olhos marejados. Larissa me encarou como se eu fosse um obstáculo que ela queria empurrar até cair. Eu me mantive firme. Tudo bem. 5 minutos. Empurrei a porta só o suficiente para eles entrarem. Assim que passaram pela entrada, a energia do ambiente mudou. Meu pai caminhava pela sala como se fosse território dele. Minha mãe olhava cada detalhe, talvez tentando descobrir em que parte da minha vida eu tinha melhorado sem permissão. Larissa ficou parada, encarando-me como se eu tivesse cometido algum crime. Você vai desfazer o que fez, meu pai começou. Você sabe que aquilo foi injusto. Pai, a decisão foi corporativa. Eu apenas participei. Participou? Larissa debochou. Você praticamente comandou. Nem sei como deixaram você entrar como acionista. Eu respirei fundo. Fiz uma oferta de investimento quando a empresa precisava. Não houve nada escondido. Tudo feito legalmente. Minha mãe se aproximou, segurando minhas mãos com uma insistência que me incomodou. Filha,
você precisa parar com isso. Está destruindo nossa família. Seu pai está aflito, não dorme. Larissa está sendo comentada pelos vizinhos. Você virou assunto de rua. Isso não é justo com a gente. A expressão "não é justo com a gente" foi a centelha. Engraçado, mãe, respondi com calma, vocês nunca pensaram no que era justo para mim. Meu pai interrompeu, Isabela, eu trabalhei lá por 26 anos. Eu merecia aquela promoção. Aquilo era minha vida. E eu nunca questionei seu trabalho, respondi. Mas existiam irregularidades no setor. E você sabe que existiam. O fato de você não aceitar isso não muda os documentos internos da empresa. O silêncio caiu por alguns segundos. Larissa, então, deu um passo adiante e falou com toda a arrogância que costumava ter, não interessa se havia irregularidade. Você deveria ter protegido o papai. Família protege a família. Não entrega. Larissa, respondi, família protege quando existe respeito. O que vocês fizeram comigo no churrasco foi o contrário de proteção. Meu pai, que vinha tentando manter o controle, enfim explodiu emocionalmente. Então você está fazendo isso por vingança? Não, respondi, firme. Estou fazendo porque, pela primeira vez, tenho poder para escolher o que considero certo. E o que é certo inclui não permitir que uma promoção injusta siga adiante. O choque dele se transformou em indignação. Você nos virou as costas. Minha mãe disse. Esqueceu tudo o que fizemos por você. Tudo o quê? Perguntei, tranquila. Vocês sempre me trataram como incapaz. Nunca celebraram nenhuma conquista minha. Vocês só lembravam de mim quando precisavam de dinheiro. Meu pai estreitou os olhos. Nós não vamos aceitar isso. Você vai reverter essa decisão. Ou nós vamos tomar providências. Eu arqueei as sobrancelhas. Podem tomar as providências que desejarem. Não tenho nada a esconder. Larissa balançou a cabeça, incrédula. Você vai se arrepender, Isabela. Talvez, respondi. Mas, se eu me arrepender, será por mim. Não por vocês. Eles ficaram imóveis por alguns segundos, completamente tomados pela mistura de choque, raiva e incredulidade. E, então, saíram, sem olhar para trás, prometendo silenciosamente que fariam algo a respeito. Fechei a porta devagar e respirei fundo. Sabia que aquele não seria o fim. Na verdade, era apenas o início. E eu estava finalmente preparada para enfrentar tudo o que viria. Depois que meus pais e Larissa deixaram meu apartamento naquela noite, o silêncio que permaneceu no ar foi pesado, quase palpável. Eu sabia que aquilo não terminaria ali. Eles nunca aceitaram perder controle sobre nada, muito menos sobre mim. Por isso, quando acordei na manhã seguinte e encontrei mais de 20 mensagens não lidas, não fiquei surpresa. A surpresa veio no teor. As primeiras eram de minha mãe, cheias de frases dramáticas, como sempre: filha, você vai destruir a nossa família. Seu pai está passando mal, você precisa ajudar. Pense bem no que está fazendo. Logo em seguida, mensagens de Larissa: você devia ter vergonha. Todo mundo está comentando nossa situação. Você acabou com a imagem do papai. Mas a última mensagem, enviada às 2h47 da madrugada, era do meu pai: você não faz ideia do estrago que está causando. Eu respirei fundo e fechei o celular. Eu não responderia. Não daquela forma, não naquele tom. Eles ainda acreditavam que podiam me pressionar emocionalmente, como fizeram por toda a vida. Só não perceberam que aquela Isabela já não existia mais. Fui trabalhar tentando manter a concentração, mas por volta das 10h30 fui chamada à sala do diretor financeiro, Ricardo. Assim que entrei, percebi que havia algo diferente no ambiente. Ele me pediu para sentar e mostrou alguns documentos impressos que estavam sobre a mesa. Isabela, precisamos conversar sobre algo delicado, ele disse com uma calma profissional. Recebemos uma denúncia anônima questionando a legitimidade da sua participação acionária e sugerindo conflito de interesses no processo de desligamento do seu pai.
Minha respiração travou por um instante, não por medo, mas por reconhecer a origem daquilo. Imagino de onde veio essa denúncia, respondi. Ricardo concordou devagar. Eu também. Mas precisamos verificar. Não por suspeita sobre você, mas porque a empresa precisa registrar formalmente o que aconteceu. Você poderia disponibilizar os documentos de investimento? Os comprovantes de transação? Claro, respondi sem hesitar. Tenho tudo organizado. Ele sorriu, aliviado. Eu já imaginava. Mas você sabe como é, quando a pressão externa aumenta, precisamos documentar tudo para proteger todos os lados. Entendo perfeitamente, respondi. Vou enviar tudo ainda hoje. Quando saí da sala, senti um misto de indignação e tristeza. Meus próprios pais, incapazes de aceitar as consequências dos próprios atos, estavam tentando destruir minha credibilidade. Não satisfeitos em ter ridicularizado minha vida inteira, agora queriam atacar minha reputação profissional, o único terreno no qual nunca conseguiram me atingir. Mas eles subestimaram uma coisa: eu sempre fui organizada. Guardei cada comprovante, cada documento, cada e-mail da negociação do investimento. Nada ali era questionável. Enviei tudo ao departamento jurídico da empresa e passei o resto do dia em reuniões, tentando afastar o peso daquela situação. No fim da tarde, antes de ir embora, recebi uma notificação do RH, Senior Management Notified. Complaint Dismissed. No Further Action Required. Ocorreram análises internas e tudo foi confirmado, eu estava totalmente dentro das normas. O golpe deles havia falhado. Mas eu sabia que não pararia ali. E não parou. Na manhã seguinte, recebi uma ligação inesperada do porteiro do meu condomínio. Ele parecia nervoso. Dona Isabela, seus pais estão aqui de novo, e eles trouxeram sua irmã também. Estão insistindo muito para subir. Eu fechei os olhos por um instante. Seu Marcos, por favor, diga que eu não autorizo a entrada. Já disse, mas eles não querem ir embora. Estão dizendo que só se resolvem falando com a senhora. Desci até a portaria. Não queria, mas também não podia permitir que eles continuassem fazendo escândalo ali. Quando a porta automática se abriu, vi os três parados no saguão, como se fossem os protagonistas de um drama que só eles acreditavam. Meu pai caminhou até mim imediatamente. Isso é o que você queria? Nos expor? Nos deixar passando vergonha? Ele disse com os olhos carregados de frustração. Pai, vocês vieram até aqui, respondi. Eu não expus ninguém. Minha mãe, com lágrimas prontas para cair, insistiu, filha, você precisa pensar na gente. Nós não temos mais estabilidade financeira por causa do seu ato precipitado. Seu pai merece outra chance. Larissa completou, com aquele ar superior que sempre usava, você só conseguiu chegar onde está porque sempre fomos duros com você. Se não fosse por nós, você seria acomodada. Aquilo me atingiu. Não por ser verdade, mas por ser a prova definitiva de que eles nunca me enxergaram como alguém independente. Chega, eu disse, finalmente. Eu não vou mais participar desse jogo. Já expliquei, existe uma decisão corporativa, baseada em documentos e em problemas internos. Eu não sou responsável pelas escolhas profissionais do papai. E vocês não vão colocar isso nas minhas costas. Meu pai se aproximou mais, agora com a voz baixa, porém firme. Você acha que ganhou alguma coisa? Não ganhou. Você vai perceber isso logo. Eu o encarei sem desviar. Talvez, respondi. Mas, pela primeira vez, o que eu ganho ou perco depende só de mim. Eles ficaram parados ali, perplexos, como se nunca tivessem visto aquela versão de mim. Uma versão que não chorava, não implorava, não tentava se justificar. Uma versão que eles não podiam manipular. Quando saíram do prédio, percebi que algo havia mudado. Não neles, mas em mim. Eu estava finalmente conseguindo enxergar que a guerra que travavam não era contra a empresa. Era contra a minha autonomia. E aquela guerra estava longe de terminar.
Aquela visita na portaria teria sido suficiente para qualquer pessoa entender que limites eram necessários. Mas meus pais e Larissa nunca aceitaram limites, não quando vinham de mim. Por isso, quando o celular vibrou às 6h14 da manhã seguinte, eu já sabia que algo não estava certo. Era uma mensagem longa de um número desconhecido. O texto começava de maneira polida, quase formal, mas logo tomava outro rumo. Isabela, considere isso um aviso. Seus pais estão pedindo ajuda financeira a vários parentes e vizinhos. Estão contando uma versão distorcida da situação, dizendo que você destruiu a vida deles por vingança. O restante da mensagem descrevia relatos que me deixaram em silêncio. Meus pais e Larissa estavam indo de casa em casa, de pessoa em pessoa, tentando convencer quem quisesse ouvir que eu era responsável pelo colapso emocional e financeiro da família. A palavra usada por eles era essa mesma, colapso. Eu fechei os olhos, respirando fundo. Era previsível. Quando a realidade não favorecia, eles mudavam a narrativa. E, dessa vez, estavam empenhados em me transformar na vilã de uma história que eles mesmos construíram. Mas aquilo não era tudo. Às 8h47, enquanto eu revisava relatórios no escritório, o departamento de compliance solicitou minha presença. Ao chegar, encontrei Ricardo, o diretor financeiro, com expressão séria e um tablet em mãos. Isabela, recebi algo que preciso te mostrar, disse ele, indicando a tela. E ali estavam, prints de conversas em redes sociais, publicações em grupos locais e mensagens privadas enviadas por Larissa para funcionários da empresa. Em todas elas, o mesmo discurso: minha irmã só conseguiu virar acionista porque manipulou a diretoria. Ela está usando o poder para destruir nosso pai. Ela sempre foi desequilibrada. Em uma das mensagens, Larissa dizia claramente: vou provar para todos que ela não merece esse cargo. Ela não é nada sem a gente. Foi nesse momento que entendi que aquilo não era mais só uma briga familiar. Ela estava tentando interferir no meu ambiente profissional, o único espaço da minha vida onde eu sempre fui reconhecida pelo que sou, não pelo que minha família dizia que eu era. Ricardo esperou minha reação. Você quer registrar isso formalmente? Perguntou. Pensei por alguns segundos. Não queria transformar algo pessoal em algo jurídico, mas eles já tinham ultrapassado todos os limites. Estavam tentando manchar minha reputação pública e profissional, e isso, eu não permitiria. Registre, respondi. Tudo. Ricardo concordou, aliviado pela minha firmeza. Saí da sala com a sensação de que algo muito maior estava se formando, mas também com a certeza de que eu não recuaria. Naquela mesma noite, enquanto eu jantava sozinha, o interfone tocou. O porteiro avisou que havia uma pessoa querendo falar comigo. É um rapaz, Dona Isabela. Ele disse que é conhecido da sua irmã. Meu coração apertou. Eu pedi para ele não deixar subir, mas o porteiro completou. Ele insistiu muito, mas está na calçada. Não entrou no condomínio. Fui até a varanda do meu apartamento e olhei para baixo. Lá estava um rapaz que eu não conhecia. Ele segurava um envelope. Assim que me viu, levantou o braço e gritou: Larissa pediu para entregar isso. O envelope foi deixado na portaria. Pedi ao porteiro que o colocasse no escaninho e só desci quando me senti pronta. Dentro, encontrei várias fotos impressas de mim, fotos antigas, de momentos aleatórios que Larissa claramente revirara em alguma caixa da nossa infância. Fotos comigo descabelada, fotos que qualquer pessoa guardaria apenas como recordação. Mas junto delas, um bilhete: isso é só o começo. Se você continuar com essa arrogância, vou expor tudo o que puder. Meu estômago revirou. Não pelo conteúdo, mas pelo que aquilo representava: obsessão. Eu nunca havia visto minha irmã tão determinada a me destruir. Talvez porque, pela primeira vez, ela estivesse sentindo a perda do status que sempre teve dentro da família: a filha favorita, a queridinha, a inquestionável. Agora, ela era a pessoa que todos comentavam, mas não pelos motivos que ela gostaria. Guardei tudo em uma pasta, fotografei para registro e enviei ao Departamento de Segurança Jurídica da empresa. Recebi uma resposta rápida: medidas serão tomadas.
Na manhã seguinte, fui chamada pelo conselho administrativo. Imaginei que queriam discutir as acusações falsas que circulavam, mas a reunião tomou um rumo diferente. Um dos conselheiros, Sr. Augusto, falou: Isabela, sabemos do que está acontecendo com a sua família. E queremos garantir que você não está sozinha nisso. A empresa tem política zero para interferência externa indevida. Eu concordei, grata pelo apoio. Mas ele continuou: no entanto, também precisamos informar que seu pai esteve aqui novamente hoje cedo. Ele exigiu acesso ao prédio e tentou entrar em contato com diretores. Criou tumulto. Senti meu corpo ficar tenso. Ele foi retirado pela segurança, o outro conselheiro completou. E deixaremos registrado oficialmente que qualquer nova tentativa acarretará medidas legais. Meu coração apertou. Não por eles terem tomado medidas, mas porque eu sabia o que viria a seguir. Meus pais estavam afundando e, desesperados, fariam qualquer coisa para voltar à superfície. E eu estava no centro da tempestade que eles mesmos criaram. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei algo que não esperava: um envelope colocado por baixo da minha porta. Dentro, havia apenas uma frase escrita com a caligrafia da minha mãe: Filha, se você não nos ajudar, não sei o que pode acontecer com seu pai. Senti o peso da manipulação. O velho jogo emocional. Mas dessa vez, não surtiu efeito. Eu sentei na sala, coloquei o bilhete ao meu lado e encarei a parede por longos minutos, em silêncio absoluto. Entendi, finalmente, que eles estavam dispostos a tudo. E que a guerra deles estava prestes a atingir o ponto mais grave. A parte em que, inevitavelmente, eles perderiam algo que jamais imaginaram perder. Algo maior do que um cargo. Algo maior do que dinheiro. Algo que nunca mais poderia ser reconstruído. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio estranho, o tipo de silêncio que não representa a calmaria, mas o intervalo entre dois trovões. Eu sabia que algo estava por vir. Quando alguém está desesperado, não escolhe caminhos lógicos, escolhe caminhos que machucam. E meus pais já estavam nesse ponto há semanas. Na manhã de uma segunda-feira, fui chamada novamente ao conselho da empresa. Quando entrei na sala, encontrei não apenas os diretores, mas também o departamento jurídico. Todos com expressões sérias. Isabela, começou o Sr. Augusto, recebemos notificações muito preocupantes envolvendo sua família. Meu coração apertou. Seu pai e sua irmã tentaram contato com 2 investidores minoritários usando seu nome. Fizeram isso afirmando que falavam em sua representação. Isso é grave. Eu senti o chão sumir por um instante. Não por medo, mas pela constatação de até onde estavam dispostos a ir, e eles tentaram interferir na estrutura acionária, completou outra conselheira. Isso configura tentativa de manipulação indevida. Eu respirei fundo. O que a empresa pretende fazer? Perguntei. Protegê-la, a conselheira respondeu. Mas, para isso, precisamos que você permita que medidas legais sejam tomadas. Não é mais só sobre você. É sobre a segurança corporativa. Eu não queria judicializar a situação. Uma parte de mim ainda sentia um último fio, pequeno, quase inexistente, que evitava transformar minha família em réus. Mas eles já tinham cruzado todos os limites. E eu sabia que, se eu não cortasse aquilo pela raiz, eles continuariam para sempre. Façam o que for necessário, respondi. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei o prédio em silêncio. Mas, ao virar a chave da porta, percebi que algo estava fora do lugar. No chão, havia um envelope grande, dobrado ao meio. Não era do condomínio. Não estava no escaninho. Alguém tinha colocado ali diretamente. Com cuidado, abri o envelope. Dentro, havia várias folhas impressas, conversas antigas minhas com amigos, fotos recortadas de redes sociais, informações pessoais que só minha família poderia saber. E, no final, um bilhete escrito por Larissa: se você continuar com essa palhaçada de empresa, vou acabar com sua reputação. Não vou deixar você destruir a nossa vida. Guardei o envelope em uma pasta, respirei fundo e sentei à mesa.
Pela primeira vez desde o início daquele conflito, senti um cansaço que não era emocional, nem físico, era um cansaço de história. De repetição. De ciclos. Ciclos que eu já sabia como terminavam. Na manhã seguinte, levei tudo à empresa. O jurídico avaliou, registrou e, naquele mesmo dia, tomou as medidas necessárias. Uma notificação formal foi enviada à minha família, proibindo qualquer tentativa de utilizar meu nome em situações que envolvessem a empresa. Além disso, foram avisados que qualquer nova interferência seria tratada como crime. A resposta veio rápido demais. Às 18h21, enquanto eu deixava o escritório, recebi uma ligação. Era o número da minha mãe. Eu atendi, mesmo sabendo o que me esperava. Filha, pelo amor de Deus, você precisa parar. Dizia ela, chorando. Seu pai está desesperado. Larissa está transtornada. Você está acabando com a gente. Eu mantive a voz firme. Mãe, vocês estão colhendo o que plantaram. Como você pode falar assim? Somos sua família. Eu respirei fundo. Família respeita. Não destrói. Não inventa mentiras. Não invade vida profissional. Não ameaça. E vocês fizeram tudo isso. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Seu pai está dizendo que vai fazer uma besteira se você não ajudar, ela disse, num tom que eu reconheci como manipulação emocional. Por anos, essa frase foi suficiente para me paralisar. Mas agora era apenas um eco. Mãe, se vocês precisarem de ajuda emocional, procurem um psicólogo. Eu não sou responsável pelo equilíbrio de vocês. E desliguei. Não chorei. Não tremi. Apenas desliguei. 3 dias se passaram até que a consequência final chegasse. Eu estava tomando café quando recebi uma mensagem curta da empresa, assunto resolvido. Interferências cessaram. E, junto dela, uma notificação digital, meus pais e Larissa haviam assinado um termo jurídico aceitando as medidas, sob pena de multa e processo. Foi nesse momento que percebi, não era apenas a empresa que estava impondo limites. Era a própria realidade. A vida finalmente tinha mostrado a eles que não havia mais espaço para manipulação, para humilhação, para o velho jogo de poder. Eles, pela primeira vez, tiveram que recuar. E recuaram. Semanas passaram. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma tentativa de contato. Era como se eles tivessem sumido da minha vida de um dia para o outro. E, pela primeira vez, esse silêncio não parecia prelúdio de tempestade. Parecia paz. Eu continuei trabalhando, avançando em novos projetos dentro da empresa. Meu nome finalmente era visto pelo que eu era, não pela máscara que minha família criou. Comecei a dormir melhor. A respirar melhor. A comer sem peso na garganta. Aos poucos, aquela sensação de alerta constante foi se dissolvendo. Um mês depois, ao caminhar pelo centro da cidade, encontrei uma conhecida distante que disse ter visto minha mãe trabalhando em uma farmácia. Ela contou como minha mãe parecia cansada, abatida. Eu ouvi tudo em silêncio. Agradeci. E segui meu caminho. Não senti ódio. Não senti pena. Não senti nada. Foi nesse dia que percebi a verdade mais profunda de toda essa história. Eu finalmente estava livre. Livre da necessidade de provar meu valor. Livre da expectativa de ser amada por quem nunca teve amor para oferecer. Livre da culpa que carreguei por toda a vida sem ter motivo algum. E, acima de tudo, livre deles. Para sempre. Se você acompanhou essa história até aqui, eu quero te fazer um convite especial. Antes de sair do vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que também gostam desse tipo de narrativa. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho, para não perder nenhuma das próximas histórias que estão vindo, todas cheias de reviravoltas, emoção e superação, assim como essa. Agora, me conta aqui nos comentários, se você estivesse no lugar da filha, faria a mesma coisa?
Você teria coragem de colocar limites na própria família, mesmo sabendo que isso poderia mudar tudo? Vou adorar saber a sua opinião. E aproveita para escrever também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Assim que eu ver o seu comentário, eu vou deixar um coração para você como forma de agradecimento por acompanhar o canal. Compartilhe essa história com alguém que você acha que precisa ouvir sobre coragem, limites e libertação emocional. Isso pode fazer diferença para muita gente. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.